Hoje você vai conhecer 7 ideias de negócios inovadores que vão bombar nos próximos anos. Algumas das maiores oportunidades de enriquecimento dos próximos 5 anos já estão surgindo neste exato momento, mas a maioria das pessoas só vai perceber quando for tarde demais. Olha, eu vou explicar agora essas 7 ideias de negócios que têm potencial para crescer de forma absurda nos próximos anos. Isso porque elas estão diretamente ligadas a tendências que já estão transformando hoje mesmo a economia mundial. Algumas delas ainda são pouco exploradas no Brasil, outras já existem, mas continuam muito longe de atingir o seu verdadeiro potencial. E você precisa assistir até o final, sabe por quê? Porque a última oportunidade que eu vou falar é provavelmente a mais acessível para quem deseja começar praticamente do zero e, ao mesmo tempo, uma das que possui maiores potenciais de crescimento durante a próxima década. Mas, antes de nós continuarmos, se esse assunto te interessa, e eu tenho certeza que sim, aproveite agora e já dê o like no vídeo. Também aproveita para se inscrever aqui no meu canal, combinado? Bom, mas vamos lá. Agora vamos direto começar com uma das tendências que está crescendo sem que a maioria das pessoas se dê conta, que a maioria das pessoas perceba, mas ela pode movimentar bilhões de reais nos próximos anos. O primeiro negócio está surgindo da revolução da saúde personalizada. Olha só, durante muito tempo o setor de saúde funcionou de forma reativa. O que significa isso? As pessoas só procuravam ajuda quando algum problema de saúde aparecia. O foco principal estava no tratamento das doenças e não na prevenção. Mas esse cenário, esse comportamento está mudando rapidamente. Cada vez mais pessoas querem acompanhar a sua saúde antes que os problemas apareçam. Elas querem entender melhor o seu organismo, monitorar indicadores importantes, melhorar a sua qualidade de vida, isso é importantíssimo, e aumentar a sua expectativa de viver mais com saúde e autonomia. Essa mudança de mentalidade está criando um mercado que é gigantesco. Nos últimos anos surgiram relógios inteligentes, sensores aplicativos de monitoramento e diversas tecnologias capazes de acompanhar indicadores que antes só podiam ser observados dentro de clínicas ou hospitais. Ao mesmo tempo, acabou crescendo muito o interesse por alimentação saudável, longevidade, prevenção de doenças, atividade física e bem-estar. Você sabe disso. O mais interessante é que muitas pessoas acreditam que a única forma de ganhar dinheiro nesse setor é criando uma nova tecnologia ou sendo bilionário e montando um plano de saúde, né? Na realidade, a maior parte das oportunidades costuma surgir ao redor da tecnologia. Sempre que um mercado cresce rapidamente, surgem necessidades relacionadas à educação, treinamento, suporte, marketing, vendas, consultoria e produção de conteúdo. Foi exatamente isso que aconteceu com a internet, com as redes sociais e com o comércio eletrônico. Olha só, imagine alguém que cria uma comunidade voltada para a longevidade. Imagine uma empresa especializada em orientar pessoas sobre o uso dessas novas tecnologias. Imagine só profissionais que produzem conteúdo educativo, ajudam empresas do setor a conquistar clientes ou desenvolvem serviços complementares para esse público de saúde. Quando uma tendência cresce, ela cria um ecossistema inteiro de oportunidades ao seu redor. E quem entende isso consegue enxergar muito mais possibilidades do que a grande maioria das pessoas. Mas, olha, existe uma segunda tendência que pode ser maior ainda. Olha só, o segundo negócio que vai explodir está escondido na inteligência artificial para pequenas empresas. Olha só, quando as pessoas ouvem falar em inteligência artificial, normalmente todo mundo pensa em gigantes da tecnologia, OpenAI, desenvolvendo sistemas extremamente avançados, né? Embora isso realmente esteja acontecendo e essas empresas estejam bombando, existe uma oportunidade muito mais acessível e possivelmente muito mais lucrativa para quem deseja empreender. Olha, pensa na quantidade de pequenas empresas que existem no Brasil. Estamos falando de clínicas, escritórios, academias,
lojas, restaurantes, prestadores de serviço, bom, e milhares de outros negócios que movimentam a economia diariamente. Agora, pense em como a maioria dessas pequenas empresas ainda opera. Muitos continuam realizando tarefas repetitivas de forma manual, gastam horas e horas respondendo mensagens que são basicamente iguais, organizando agendas, criando orçamentos, acompanhando clientes e executando processos administrativos que poderiam muito bem ser automatizados. É exatamente aí que surge uma oportunidade enorme para negócios. Olha só, a maioria dos empresários sabe que a inteligência artificial é importante. Até aí, hoje em dia, ninguém discute isso. O problema é que muitos empresários não sabem como utilizá-la de maneira prática dentro do próprio negócio. Eles ouvem falar sobre inteligência artificial, esse assunto todos os dias, mas continuam sem entender como transformar essa tecnologia em economia de tempo, aumento de produtividade e crescimento financeiro mesmo, como eles podem ganhar mais com isso. Quem aprender a resolver esse problema vai encontrar um mercado enorme. Isso pode acontecer por meio de consultorias, implementação de sistemas, treinamento, suporte técnico, criação de processos automatizados ou até mesmo produção de conteúdo especializado para empresários. Olha, a verdadeira oportunidade não está apenas na tecnologia, ela está na capacidade de traduzir uma inovação, uma nova tecnologia que seja complexa, em soluções simples para problemas reais de pequenas empresas. E existe um detalhe aí muito importante que poucas pessoas percebem. As grandes oportunidades normalmente não aparecem quando uma tecnologia é criada. Elas aparecem quando essa tecnologia começa a ser adotada em larga escala pela população e pelas empresas. E é justamente esse momento que nós estamos vivendo agora. Bom, vamos lá. O terceiro negócio inovador nasceu de uma mudança demográfica que vai durar décadas. Olha, enquanto muitas pessoas estão focadas exclusivamente em inteligência artificial, tem uma outra transformação gigantesca que está acontecendo de uma forma quase imperceptível. Não é todo mundo que se deu conta disso. A população está envelhecendo. À primeira vista, isso pode parecer apenas uma informação estatística, mas na prática estamos falando de uma mudança econômica capaz de criar mercados inteiros. A geração que está chegando hoje aos 50, 60 e até 70 anos de idade é muito diferente das gerações anteriores que tinham essa idade. Essas pessoas possuem mais acesso à informação, vivem mais tempo, a expectativa de vida cresceu muito, permanecem ativas por mais anos e continuam consumindo produtos e serviços muito depois da idade que antigamente era associada a simplesmente aposentadoria. Isso significa que milhões de consumidores estão desenvolvendo novas necessidades e novos desejos. Eles querem manter a saúde física e mental, querem viajar, querem aprender novas habilidades, querem participar de comunidades, querem ter a sensação de pertencimento, querem utilizar tecnologia, aprender tecnologia desde que ela seja simples e acessível, querem continuar produtivos e aproveitar melhor o tempo disponível. Como consequência, surgem oportunidades em praticamente todos os setores ligados à qualidade de vida, educação, turismo, tecnologia, serviços personalizados e bem-estar. O mais interessante é que muitos empreendedores ainda estão concentrados quase exclusivamente nos públicos mais jovens, enquanto um dos grupos com maior poder de compra continua relativamente pouco explorado. Olha, ao longo da história, sempre que um grande grupo de pessoas desenvolve novas necessidades, novos negócios acabam surgindo para atender esse grupo. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Bom, mas vamos lá. Agora eu vou explicar o quarto negócio inovador, que está na modernização do agronegócio. Presta atenção nisso que é interessante. Quando as pessoas pensam em inovação, costumam imaginar em empresas de altíssima tecnologia localizadas em grandes centros urbanos, Vale do Silício, escritórios modernos, cheios de telas e startups desenvolvendo aplicativos revolucionários, não é isso?
Olha, no entanto, uma das maiores transformações econômicas dos próximos anos provavelmente acontecerá muito longe das capitais, muito longe do Vale do Silício, muito longe de São Paulo, Rio de Janeiro, em um setor que continua sendo um dos pilares da economia brasileira, o agronegócio. O campo está passando por uma revolução quase que imperceptível, mas máquinas cada vez mais inteligentes, sensores capazes de monitorar plantações em tempo real, sistemas que analisam dados climáticos com enorme precisão e ferramentas de inteligência artificial que ajudam produtores a tomar decisões melhores, estão mudando profundamente a forma como alimentos são produzidos, tanto na parte de pecuária quanto de agricultura. O que antes dependia quase exclusivamente da experiência e da observação humana está sendo complementado por tecnologias capazes de aumentar a produtividade, reduzir desperdícios e melhorar resultados. Mas existe um detalhe aí extremamente importante. Assim como aconteceu com a internet, os smartphones também, isso aconteceu com os smartphones e com o comércio eletrônico, as maiores oportunidades nem sempre aparecem para quem cria a tecnologia. Muitas vezes elas surgem para quem ajuda outras pessoas a utilizar essa nova tecnologia. À medida que produtores rurais, cooperativas e empresas do setor passam a adotar novas soluções, crescem também a demanda por treinamento, consultoria, suporte técnico, implementação de sistemas, produção de conteúdo especializado e diversos outros serviços relacionados à modernização do campo. Isso significa que ninguém precisa desenvolver um novo software agrícola para aproveitar essa tendência. Não é disso que eu estou falando. Em muitos casos, basta encontrar uma maneira eficiente de ajudar produtores a resolver problemas reais utilizando ferramentas que já existem. Olha, quando um setor movimenta bilhões de reais como o agronegócio e passa por uma transformação tecnológica acelerada, como está acontecendo nesse caso, um ecossistema inteiro de oportunidades começa a surgir ao seu redor. E é exatamente isso que está acontecendo agora com o agronegócio brasileiro. Bom, mas agora vamos falar sobre o quinto negócio, que está na economia da atenção. Olha só, existe um recurso que está se tornando cada vez mais escasso no mundo moderno e talvez ele seja mais valioso do que a maioria das pessoas imagina. Estou falando aqui da atenção humana. Olha, por que isso? Porque nunca houve tanta informação disponível. Todos os dias somos expostos, bombardeados por milhares de mensagens, anúncios, vídeos, publicações e estímulos disputando alguns segundos do nosso interesse, da nossa atenção. Nesse cenário, a capacidade de capturar a atenção e transformar essa atenção em relacionamento se tornou um ativo extremamente poderoso. É justamente por isso que vemos criadores de conteúdo construindo empresas multimilionárias, canais de YouTube se transformando em verdadeiros negócios completos e especialistas criando comunidades capazes de gerar receitas muito importantes, significativas, sem depender de estruturas tradicionais. São negócios novos. O interessante é que muitas pessoas ainda enxergam a criação de conteúdo apenas como uma atividade complementar ou um hobby. Olha, não é nada disso. Quem observa as tendências mais recentes percebe que estamos assistindo ao surgimento de uma nova categoria de negócios baseada na construção de audiência e construção de autoridade. Quando alguém consegue reunir um grupo de pessoas interessadas em algum determinado tema, ele cria uma coisa que pode ser de verdade monetizada de diversas maneiras. Essa audiência pode gerar venda de produtos, serviços, treinamentos, mentorias, consultorias, assinaturas e um número muito grande de outras oportunidades. O ponto mais importante é que não existe necessidade de competir diretamente com os maiores influenciadores do mercado. Na verdade, muitas das maiores oportunidades surgem justamente em nichos muito específicos, onde o público é menor, mas ele é muito mais engajado. Existem criadores de conteúdo produzindo excelentes resultados em áreas como investimentos, produtividade, negócios locais, saúde, tecnologia, jardinagem, educação financeira e centenas de outros temas que, à primeira vista, podem até parecer pequenos, tá?
Bom, nos próximos anos, tudo indica que a economia da atenção vai continuar crescendo. E aqueles que aprenderem a construir audiência e credibilidade poderão transformar esse ativo em uma verdadeira fonte de geração de riqueza, uma fonte extremamente poderosa de geração de riqueza. Bom, agora eu vou explicar o sexto negócio, que está na criação de comunidades especializadas. Vamos lá. Durante muito tempo, a principal vantagem competitiva de uma empresa estava nos seus produtos, não é mesmo? Quem possuía o melhor produto normalmente conseguia conquistar mais clientes e crescer mais rapidamente. Bom, hoje em dia essa lógica está mudando. Em muitos mercados, produtos realmente ainda podem ser o principal, mas produtos hoje em dia podem ser copiados, esse é o negócio. Funcionalidades podem ser replicadas e estratégias de marketing podem ser imitadas. O que continua extremamente difícil de reproduzir é uma comunidade forte, formada por pessoas que compartilham interesses, objetivos e valores em comum. A necessidade humana de pertencimento continua sendo uma das forças mais poderosas da sociedade. Embora a tecnologia tenha conectado bilhões de pessoas ao redor do mundo, muitos indivíduos continuam procurando espaços onde possam aprender, trocar experiências, encontrar apoio e desenvolver relacionamentos significativos, relacionamentos que gerem valor mesmo. Essa realidade está criando oportunidades extraordinárias para quem consegue reunir pessoas em torno de temas específicos. Existem comunidades voltadas para empreendedores que desejam expandir seus negócios. Tem comunidades para investidores que procuram compartilhar análises e estratégias, comunidades de profissionais interessados em atualização constante e até públicos mais maduros, com mais idade, que buscam aprendizado, networking e novas experiências. O valor dessas comunidades não está apenas na informação que circula dentro delas. Isso é o atrativo. O verdadeiro diferencial está na qualidade das conexões criadas entre os participantes dessas comunidades. Quando as pessoas sentem que fazem parte de alguma coisa relevante, elas se tornam mais engajadas, mais participativas e mais propensas a investir tempo e dinheiro dentro daquele ambiente. Além disso, uma comunidade bem construída, sólida, pode dar origem a diversas fontes de receita, como eventos, mentorias, programas de assinatura, cursos, parcerias e produtos exclusivos. Isso são apenas algumas das possibilidades que surgem quando existe um grupo realmente com um nível alto de conectividade e com um comprometimento grande. Por isso, muitos especialistas acreditam que as comunidades serão uma das formas mais valiosas de construir negócios na próxima década. Só que hoje em dia elas já estão muito fortes. Bom, e agora finalmente chegamos ao sétimo negócio inovador, que pode ser a maior oportunidade de todos, então presta atenção. Agora chegamos à última ideia, talvez ela seja a mais importante porque não depende de uma tecnologia específica, de um mercado específico ou de algum tipo de tendência específica. Ela depende de uma habilidade. Olha só, ao longo da história, as maiores fortunas foram construídas por pessoas que conseguiram perceber mudanças antes da maioria. Elas não necessariamente criaram essas mudanças. Em muitos casos, apenas identificaram para onde o mundo estava caminhando e decidiram agir antes que a grande maioria das pessoas. Foi assim durante o crescimento da internet, durante a expansão do comércio eletrônico, durante a popularização das redes sociais e durante a revolução causada pelos smartphones. Em todos esses momentos, existiram pessoas que enxergaram o potencial das transformações, enquanto a maior parte do mercado e das pessoas ainda permanecia cética. O mesmo processo continua acontecendo hoje e provavelmente vai acontecer sempre enquanto o mundo for mundo, né? Novas tecnologias surgem constantemente, novos comportamentos de consumo aparecem, novos problemas precisam ser resolvidos. E cada uma dessas mudanças, o que elas fazem? Elas criam oportunidades para quem está disposto a observar essas mudanças com atenção. Por isso, talvez o negócio mais lucrativo dos próximos anos
seja desenvolver a capacidade, a habilidade de identificar tendências antes que elas se tornem óbvias para todos. Essa habilidade permite encontrar mercados promissores, antecipar demandas e se posicionar quando a concorrência ainda é pequena. Isso é vital. Naturalmente, isso exige curiosidade, aprendizado contínuo e disposição para experimentar. É tentativa e erro. Também exige aceitar que nem toda aposta vai dar certo. Como eu disse, tentativa e erro. Mas aqueles que desenvolvem essa mentalidade costumam construir uma vantagem enorme ao longo do tempo, porque conseguem entrar em mercados promissores quando a maioria ainda nem percebeu o potencial desse mercado. Bom, olha, é importante que você entenda que as melhores oportunidades de negócios normalmente não parecem óbvias, tá? As maiores oportunidades de negócios dos próximos anos e provavelmente enquanto o mundo for mundo, não vão surgir nos lugares onde a maioria das pessoas está olhando hoje. Elas vão nascer das transformações que já estão acontecendo ao nosso redor, mas sem chamar atenção. A modernização do agronegócio, o crescimento da economia da atenção, a valorização das comunidades especializadas e a capacidade de identificar tendências antes da maioria das pessoas são apenas alguns exemplos de movimentos que podem criar negócios extremamente lucrativos durante os próximos anos. Aí a pergunta não é se... Você não tem que ficar perguntando se essas mudanças vão acontecer, porque elas já estão acontecendo. A verdadeira questão aí é se você pretende apenas assistir a essas transformações ou se você pretende aproveitar essas oportunidades. Porque em praticamente toda a grande mudança econômica da história, os maiores resultados ficaram com aqueles que tiveram coragem de agir antes que a oportunidade se tornasse óbvia para todo mundo e todo mundo saísse correndo atrás dessas oportunidades. E agora, me responda aí nos comentários, qual dessas 7 oportunidades você acredita que possui maior potencial para criar os próximos milionários ou que vai se encaixar para você? Bom, e se esse vídeo abriu seus olhos para oportunidades que você nem imaginava, aproveita, já dê o like aqui no vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Olha, não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que também precise abrir os olhos e não deixe de se inscrever aqui no meu canal, porque aqui você é sempre muito bem-vindo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!